As pessoas pensam que gravar pro YouTube é só chegar aqui, falar, né? Aí, ó. Gravei o vídeo todinho, perdi o vídeo todinho no cartão de memória e vamos começar tudo de novo, né? Pra você que já cansou de ser loira, eu vou mostrar pra você hoje qual que é o jeito certo de deixar de ser loira. Vamos lá! Não é um processo simples. Não é um processo de vou na farmácia, vou pegar uma tintinha e vou tacar meu cabelinho. Minha mãe, ou minha prima, ou minha tia, ou minha colega da escola pode aqui aplicar pra mim e vai ficar tudo ok. Não, meu bem, não é bem assim. Deve ser feito, antes de mais nada, uma pré-pigmentação. A maioria das garotas que não querem mais ser loiras, elas vão na farmácia e simplesmente compram uma coloração preta e passam no cabelo. Daí o que acontece? O cabelo fica verde. Por quê? Vou explicar por quê. Porque o cabelo loiro é amarelo. O fundo dele é amarelo. E o fundo da tinta preta é azul. Então quando você mistura aí um guache na sua casa, amarelo com azul, ele não fica verde? O cabelo é a mesma coisa, ele também vai ficar verde. E olha, minha gente, eu já vi isso acontecer, viu? Eu já vi isso acontecer até no salão. Eu já vi cliente chegar desesperada, pelo amor de Deus, dá um jeito em mim, porque eu não posso ficar com o cabelo verde porque eu tenho uma festa hoje. Então não é um processo tão simples, gente. O que é uma pré-pigmentação? Digamos que é assim: você fazer o seu cabelo loiro e viciado se acostumar com uma outra cor que ele não quer ser ainda, entendeu? O cabelo loiro, ele é como se fosse um corredor. Um corredor com uma porta de entrada e uma porta de saída. Isso é um cabelo loiro. As cutículas estão bem dilatadas sempre. Então ele é um corredor com uma porta de entrada e uma porta de saída. Tudo que entra por essa porta, sai por essa porta. Então isso funciona pra tudo, gente. Pra coloração, pra hidratações, pra reconstruções. Por isso que o loiro é muito ingrato. Por isso que o loiro a gente tem que cuidar muito. Por isso que o loiro a gente não pode vacilar nem uma semana sequer. Porque o loiro é uma porta de entrada e uma porta de saída. Você colocou hoje, você lavou bem, amanhã não tem mais nada. A coloração não funciona diferente. Vamos explicar como que funcionaria para primeiro se uma pessoa quisesse ficar de loira para morena. Vai, vamos falar assim. Qual é a cor de fundo do loiro? É amarelo, né? Qual é a cor de fundo de um preto? Vamos falar assim porque fica mais fácil. É azul. Qual é a cor que está faltando dentre as três cores primárias que são amarelo, azul e vermelho? Se eu já tenho o amarelo e se eu já tenho o azul, está faltando o vermelho. Essa é a matemática correta. Então, para eu devolver esse reflexo de cor pro meu cabelo, que eu preciso ter os três, me falta o vermelho. Então, para eu, de loira, para ficar morena, preciso primeiro pré-pigmentar o meu cabelo de vermelho, para que eu tenha ali no fundo mais uma das cores primárias que existem dentre as três cores primárias. E aí, após essa pré-pigmentação, logo em seguida, eu devo receber a cor que eu realmente quero, né? Revelando aí com uma água oxigenada. Eu vou ter as três cores primárias com isso, né? E esse cabelo, ele não vai desbotar com tanta facilidade, ele não vai revelar cores indesejadas e ele vai ficar bem mais natural. Mas bem mais natural, não vai parecer cor de piche. Pro ruivo, é quase isso que funciona. Eu não vou colocar mais uma cor ali primária, porque no ruivo acobreado a gente já vai ter essas cores, né? Como que é feita a pré-pigmentação? Você vai pegar lá uma coloração, da cor que você quer, que nem eu vou dar os exemplos aqui pra vocês das cores que eu usei pra fazer uns testes. E essa cor, ela deve ser ou um pouquinho menor da cor base que tá o teu cabelo, ou o mesmo tom que tá o seu cabelo. A gente tem que reduzir, ou ser na mesma base, ou abaixo da base. Essa é assim que é feita a pré-pigmentação. Acima, o cabelo nunca vai aceitar, ele não vai clarear, porque tinta não clareia tinta. Vou mostrar nos testes que eu fiz pra ficar mais fácil de entender. Eu fiz teste com duas marcas diferentes e fiz teste com dois tons diferentes de ruivos. Essa é a cor base que eu tenho no cabelo.
É um loiro bem amarelinho. Quero transformar esse cabelo amarelinho aqui num ruivo natural. Primeiro eu peguei da Schwarzkopf, a linha de Igora, o 677, que é um ruivo bem natural, um pouquinho mais fechado. Eu peguei a mesma proporção massa, que é o que vem aqui dentro da caixinha, para água morna. Então, digamos assim, se eu coloquei metade da bisnaga, que dá 30 gramas, vamos falar assim, eu tenho que colocar 30 ml de água morna. Misturei aquilo ali e apliquei no cabelo, deixei 20 minutos agindo. Não enxaguei, sequei com o secador a minha mecha e apliquei a mesma quantidade de massa de Igora com a mesma quantidade em ml de OX de 10 volumes. Por que 10 volumes e não 20 volumes? Porque esse cabelo, ele já tá claro. Para clarear, a gente precisa aumentar o valor do OX. Para escurecer, a gente não precisa. Preciso estragar mais esse cabelo com mais OX, sendo que ele já é claro. Coloquei a mesma quantidade de massa para OX e deixei mais 35 minutos. Veja bem, por cima daquela massa que eu coloquei antes com água morna, tá? O resultado foi esse aqui. Ó, esse é o resultado. Dá pra ver que ele é bem ruivinho, ó. E é uma cor bem natural. Ah, mas eu gosto dele um pouco mais laranjinha. Tá, não vai usar 677, vai usar uma outra cor um pouquinho mais clara. Vai usar o 777 ou uma outra cor, tá? Aí qual foi o resultado dessa mesma experiência com OX de 10 volumes, tudo certinho, no mesmo cabelo, sem fazer a pré-pigmentação? Pode ver que existem partes loiras nele ainda. Ai, mas essa cor ficou muito mais bonita. Ai, mas essa cor ficou aquele blorange lindo que todo mundo quer. Tá bom, lava esse cabelo aqui umas 2 vezes que ele vai voltar a ser loiro. Então, aí depende do que você quer, né? Você quer ficar ruiva, você tem que ter mais aplicações pra ficar com o ruivo mais bonito. Vou mostrar os dois pra vocês verem a diferença de cor. E de pigmentação, ó, dá pra ver perfeitamente bem que um ficou muito bom e o outro ficou mais ou menos, né? Então tá bom, mas eu achei que esse cabelo não ficou no tom que eu queria, esse cabelo não ficou aquele ruivinho bonito que todo mundo gosta. Então tá bom, vamos fazer uma experiência com uma outra tinta super famosa, uma outra coloração super famosa que as ruivas gostam. Vamos fazer ele com a Magirel 74? Pra vocês verem como é que fica. Porque eu teria essa curiosidade. Poxa, mas eu vou misturar no meu tom. Que aqui naquela foto tá lindo. Todo mundo falou lá no grupo que a cor é o 7.4. Mas misturado na cor do meu cabelo, será que ele vai ficar igual? Né? Então eu teria essa dúvida. Eu faria antes um teste de mecha pra eu saber, né? Então eu fiz também, ó, com a 7.4, fazendo a pré-pigmentação, tá? Esse é o 7.4 da Magirel. Ficou um ruivo bem mais natural, ó, bem mais laranjinha. Daí daqui pra ficar aquele ruivo bem perfeito, que todas as meninas gostam, que é aquele tom laranjinha, mas não é escuro, é só ir tonalizando. Só mostrar os 3 resultados pra vocês, tá? O primeiro é o 677 de Igora com pré-pigmentação e OX de 10 volumes. O do meio é o 677 de Igora sem pré-pigmentação, apenas aplicação com 10 volumes. E o último é o 74 de Magirel aplicado com 10 volumes e feita pré-pigmentação também com 74, tá? E água morna. Agora eu vou responder umas dúvidas que ficaram lá no grupo que eu coloquei no postzinho. E Remor,
não sei se é assim que fala, tá? Mas ela me perguntou: então, afinal, faz com o AX a pré-pigmentação, né? No caso aqui, a pergunta é sobre as pré-pigmentações. Então, afinal, faz com o AX de 10 ou água morna? Era loira, fui no salão, ela pré-pigmentou com água morna, mas na segunda lavagem já saiu tudo. É normal? Desculpa de tanta pergunta, mas pesquisei horrores no YouTube e não vi nada mais detalhado, sabe? Muito bom saber que falaram algo mais explicadinho. Eu tenho profissional que trabalha de diversas formas, tá, gente? Eu gosto de trabalhar a pré-pigmentação com água morna. Por quê? Porque a água oxigenada, ela revela a cor. Ela, quimicamente, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque vai ficar difícil de vocês entenderem que eu teria que explicar outras coisas. Mas, quimicamente, ela transforma a coloração numa outra química, numa fórmula diferente de química, quando o OX é usado. Então, eu gosto de usar a água morna porque o pigmento é puro e ele entra puro no cabelo, ele não revela nada. Então, quando depois da pré-pigmentação você coloca a massa, né, com o OX, então aí ele vai revelar uma cor após a pré-pigmentação que já recebeu um pigmento puro. Então, na minha concepção como cabeleireira, o mais correto é fazer com água morna. Porém, se você for fazer com a água oxigenada, é simplesmente como se você tivesse feito 2 aplicações do ruivo. Tenha respondido, né? O que mais? Tem mais pra você ter comentado. Obrigada por você ter feito a sua pergunta. Amanda Cristina perguntou: como escurecer o ruivo acobreado, mas sem ser pro vermelho? O meu é laranjinha, uso 7.4 e queria escurecer que ficasse um tom tipo pinhão. Fechou! Você vai simplesmente jogar o 677 da Igora no seu cabelinho e ele vai ficar num tom pinhão. Olha lá. É isso, não é isso? Com 10 volumes. Porque se você colocar com 20 volumes, ele vai clarear mais, porque 20 volumes é mais do que os 10 volumes. Então, se você quer fechar essa cor, 10 volumes e o 677 do Igor de Schwarzkopf. Ou de qualquer outra marca que você goste do tom. O importante é que você desça um tom, porque você tá no 7.4 da Masterhell e vai pra um 6, que é uma base um pouco mais escura, um tomzinho mais escuro, é só isso. Simples, tá? Se você já tá ruiva, ainda mais fácil ainda, tá? A Bruna Golinelri, eu não sei se é assim que se fala, mas... Ela disse assim: pintei meu cabelo de ruivo pela primeira vez há 2 semanas, não pegou quase nada. Usei a 7/77. Qual devo usar agora para clarear o meu cabelo? Devo misturar uma 12 ou uma super clareadora? Ele é um pigmento, vamos falar assim, gordo. Ele não entra tão fácil dentro do cabelo. Imagina que você tem uma bolinha desse tamanho e uma outra bola desse tamanho, bem maior. Essa bola grandona não consegue entrar dentro dessa bolinha pequena. Então a gente tem que ir forçando, amassando, esmagando, até que essa bola consiga entrar e cubra essa. É mais ou menos assim que funciona o ruivo. Então você tem que ir jogando pigmento, até ele ficar uma cor bonita. Por isso que o ruivo vive tonalizando, por isso que o ruivo vive desbotando, porque ele não consegue entrar. Imagina essa bola, tipo, transbordando por cima dessa outra bola aqui. Por isso que desbota, entendeu? Então, o jeito é você continuar, colocando pigmento ruivo no cabelo. Pro caso de clarear, é uma dúvida um pouco difícil até de te responder, porque eu não vi o seu cabelo, não sei se ele tá muito mais escuro nas pontas ou no comprimento, e o certo seria fazer uma limpezinha de cor pra poder depois jogar uma coloração um pouquinho mais clara, ou se o seu tom de ruivo ele já tá assim numa altura que só aumentando com a altura de tom da coloração ele já ficaria. Talvez
Se você aplicar nas pontas com OX de 30 e na raiz com OX de 20, aqui já clarei, aqui nas pontas que você tá achando mais escuro, já clarei, e na raiz fique a cor com OX de 20 na cor que você sempre quis. É uma solução. Agora, se tiver muito escuro o seu ruivo, aí você vai ter que fazer uma limpeza de cor nessa parte aqui e depois colorir ele todo de uma outra cor. Então, correção de cor é uma coisa um pouquinho mais complexa, mas é uma solução, tá? Existem várias soluções para se resolver, cada caso é um caso, né? Cris Afonso fugiu um pouquinho do assunto e perguntou qual a hidratação perfeita para ser usada. Gente, não existe a hidratação perfeita, porque cada cabelo é um cabelo diferente. Às vezes o que o meu cabelo tá precisando não é o que o seu cabelo tá precisando. Então, a gente indicar uma coisa certeza, porque às vezes o que eu gosto muito, eu indico muito, 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 por onde eu... Cosméticos. Não é propaganda, não é nada disso, é porque realmente eu gosto, realmente é uma marca fiel. Eu cheguei a fazer trabalhos de laboratório com essa marca e com outras marcas que eu não vou citar, mas a Lola Cosméticos é uma marca inteligente, é uma marca que é extremamente fiel ao cliente. Se ele coloca lá no rótulo dele, faço reconstrução dos fios, você vai olhar na composição, ele realmente tem componentes que fazem aquilo. Eles, lógico, não falam as proporções disso, mas eles são extremamente fiéis. O que tem no rótulo tem na composição. Fora que o marketing da Lola é incrível, né? O marketing da Lola é divertido, é uma empresa assim que eu teria vontade de trabalhar lá dentro só por causa dos rótulos deles, só por causa das embalagens deles. É uma empresa que afeiçoa o cliente, porque eles têm rótulos divertidíssimos. Então, eu tenho um monte de produtos da Lola aqui em casa. E até hoje, gente, de verdade verdadeira, eu não encontrei nenhum produto da Lola que eu falasse assim, ah, esse aqui não presta, não ficou bom. Nenhum. Então, é uma marca excelente, perfeita, maravilhosa, brasileira, incrível, que dá resultado, que é fiel e que é barata. Palmas para Lola Cosméticos. Que se tiver uma vaga de emprego aí, pode me chamar que eu tô lá dentro. Gente, eu espero que eu tenha esclarecido uma porção de dúvidas de vocês. A minha bateria tá acabando, então eu preciso dar tchau. Um beijo e até o próximo vídeo. Espero que tenha sido tudo esclarecido. Não esquece de clicar no gostei, não esquece de se inscrever no canal. E se quiser deixar comentários aqui, pode deixar que eu vou responder todos, tá bom? Um beijo, beijo, beijo. Até semana que vem, tchau. Que desespero. I know